Olá, tudo bem? Como é que você está? Hoje eu quero conversar contigo a respeito de um tema interessantíssimo na Palavra de Deus, mas que vale muito a pena para a nossa reflexão. Esse tema está lá em Êxodo, capítulo 4, que é a história de Moisés. Moisés foi um grande líder do povo de Israel. Deus o chamou, tirou do Egito e Deus deu essa missão para ele de tirar o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, e levar até a terra prometida. Mas o chamado de Moisés foi um chamado interessantíssimo. E desse chamado de Moisés, eu desejo tirar algumas lições especiais para a nossa vida, para a sua vida. São lições que, se você considerar, terá grande sucesso, porque são lições de confiança em Deus. E às vezes nós vivemos em situações que não temos em quem confiar. E aí chega a hora de confiar no Senhor. E que lições são essas? Então, em Êxodo, capítulo 4, o versículo 2, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Querido, o que o texto está nos dizendo aqui? Veja só, Moisés ele tinha um cajado, um bordão, e esse bordão era o símbolo da ocupação de Moisés no deserto. Quando Moisés estava ali no deserto, ele usava este bordão, este cajado, para se defender dos animais ferozes do deserto. Entretanto, este era o instrumento da ocupação dele. Deus pede que Moisés jogue este instrumento, este cajado no chão, e aí vem a questão interessante: o cajado se transforma em uma serpente. E Moisés então, diz a palavra de Deus que Moisés fugia desta serpente. Aí Deus olha para Moisés e diz o seguinte: Moisés, pegue a serpente pela cauda. Meu amigo, pegar a serpente pela cauda é loucura. Imagine a cabeça de Moisés nessa hora. Imagine a situação. Imagine o constrangimento e o medo que ele estava vivenciando em pegar uma serpente pela cauda. Mas o que Deus estava querendo ensinar a Moisés? Deus estava ensinando a Moisés: Moisés, eu gosto das coisas difíceis da vida. Ou seja, quem pega a serpente pela cauda? Deus estava querendo dizer a Moisés: faça isso, porque a serpente vai se transformar em cajado novamente. E a serpente se transformou em cajado. Querido, Deus gosta das coisas difíceis da vida. Quando você está diante dos grandes problemas da vida, diante das grandes dificuldades do ser, não fique com medo, não fique constrangido, não fique desesperado. Confie no seu Deus, porque as coisas difíceis da vida são oportunidades que Deus tem para mostrar que Ele tem poder sobre a nossa vida, sobre o nosso ser. Uma outra lição importante desse texto bíblico, que desejo compartilhar contigo, é que o texto bíblico nos fala, além desta confiança que nós precisamos ter em Deus, também fala sobre esta grandeza de Deus em cuidar da gente. Veja que interessante. O que era o cajado nas mãos de Moisés? Qual é a tua visão? Qual era o significado do cajado nas mãos de Moisés? O cajado nas mãos de Moisés era apenas um cajado, mas nas mãos de Deus se transformou no cetro do poder. A minha pergunta que eu tenho a você hoje, agora, você que está me assistindo aí, a pergunta é a seguinte: o que você tem em mãos? De repente você olha e diz o seguinte: olha, eu tenho dificuldades, eu tenho desprazeres, eu tenho angústias, eu tenho temores, tenho remorsos, traumas. Você sabe o que você tem em mãos. Mas o que importa para Deus não é o que você tem em mãos. O que importa para Deus é quem vai usar o que você tem em mãos. Se você colocar nas mãos de Deus aquilo que você tem, tenha certeza, meu amigo, confie que você terá a vitória. Por isso, querido,
Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos de Deus a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, e você terá a vitória para o seu ser. Lembre-se, o cajado nas mãos de Moisés era apenas um cajado, mas nas mãos do Senhor se transformou no cetro do poder. Confie em Deus. Um grande abraço e até a próxima.